Um bom dia, gente, tudo bem? Aqui estamos nós novamente para ouvirmos a voz de Deus. Eu tenho uma palavra abençoada para todos nós nessa manhã de estudo bíblico. Eu quero compartilhar com você. O mundo precisa de um pai. É o que eu vou abordar hoje em cima disso. O mundo precisa de um pai. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, que diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Vamos parar por aqui, que o Espírito Santo nos abençoe, nos dê uma manhã de estudo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, queridos amigos, vocês que estão ouvindo o estudo da Palavra de Deus hoje, eu quero falar sobre isso. Deus, ele pôs o DNA dele no ser humano, no homem. Deus pegou o DNA, porque quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus está pegando o seu DNA e está colocando no homem. E isso fala de uma coisa muito interessante, porque o mundo precisa de uma referência paternal, de uma referência paterna. Porque no fundo, quando Deus ele criou o homem, quando ele criou o ser humano, Deus no fundo já tinha ali um plano de ser pai da sua criação, mais do que um criador, ser um pai. Porque a intenção de Deus era criar o homem e se relacionar com ele, sabe, numa relação não de apenas criatura e criador, mas numa relação de pai e filho. Então Deus pôs o DNA. Então a gente começa a perceber aqui, primeira coisa, a gênese da paternidade. Porque Deus não criou o homem e jogou o homem nessa terra. Há uma escola filosófica chamada deísmo. E o deísmo ele ensina que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, pôs o homem nessa terra e disse: desculpa, se vira que você não é quadrado, a partir de agora eu deixo você aqui e vou partir. Essa era a visão dessa escola filosófica. Só que na Bíblia você vê que quando Deus ele vai criar o homem, ele tem um plano. Eu vou dizer, um plano não apenas de uma relação de criação, mas um plano de uma relação de afetividade profunda, de afeto, de carinho. Porque ele fala, sabe, no versículo 28, ele fala: sede fecundos e multiplicai-vos. Então o plano de Deus nunca foi parar assim o plano dele em Adão e Eva. Deus tinha sempre um plano além. Ele fala: vocês vão precisar multiplicar e aquilo que eu estou dando para vocês vão precisar multiplicar. Ou seja, se Deus criou o homem e descia lá no jardim para falar com o homem, né, até com seus filhos da criação, quando ele descia para se relacionar, ele então está falando para o homem ter uma missão: multiplicar esse afeto, esse amor e esse carinho. Então, esse texto fala da gênese da paternidade. Aqui começa. A paternidade não é um modismo. A paternidade não é algo que começou agora, no século XXI. Não, a paternidade começou lá no Éden, quando Deus criou o homem do pó da terra. Ele já se revelou ao homem como um grande pai, porque a intenção de Deus não era ter uma relação hierárquica, uma relação hierárquica com o homem, mas ele tinha a intenção profunda e o desejo profundo de se relacionar com esse homem que ele criou. Então Deus pôs o DNA dele no coração do homem. Quando você abre em Gênesis 3, de 1 a 8, você vai ver que essa paternidade, essa relação paternal de Deus com o homem, ela é quebrada, porque Gênesis 3 vai falar
do homem no jardim, Adão e Eva já criados no jardim, e diz a Bíblia nesse texto que o homem, Deus descia na viração do dia diariamente. Deus descia para se relacionar com os seus filhos, diríamos assim, com os seus filhos Adão e Eva, diariamente, na viração do dia. A Bíblia relata, Deus descia. O Pai tinha prazer. Eu acho que ele olhava para Adão e Eva, acredito que ele olhava para Adão e Eva, ele sentia prazer de ver a criação maravilhosa que ele fez, e mais do que isso, ele disse, eu criei alguma coisa que tem a minha imagem, a minha semelhança, que tem o meu DNA. Deus não deu o DNA dele para um elefante, Deus não deu o DNA dele para um macaco, Deus não deu o DNA dele para um cachorro, ou para uma zebra. Deus deu o DNA dele para o homem, para os seus filhos da criação. Isso foi quebrado. O princípio da paternidade começa a ser quebrado aqui, em Gênesis 3. Resultado disso, dessa quebra da paternidade, é o que você vai perceber, né? Vai ser gerado uma herança e um legado, sabe, de orfandade. Porque nesse mesmo texto, no capítulo 3, 9 e 11, você vai ver que Deus, ele vai procurar o homem no jardim. Todo o capítulo você vê Deus, ele chega lá e procura o homem no jardim e fala, Adão, onde estás? E o que acontece? O homem pecou, desobedeceu, todo mundo conhece essa história. Então, ali estava o princípio da paternidade quebrado pelo pecado. O pecado, ele quebra o princípio da paternidade. Aliás, pecado quebra qualquer princípio. Desobediência quebra qualquer princípio. Mas hoje eu quero focar nesse princípio da paternidade quebrado. Resultado, o homem, Deus falou, crescei e multiplicai-vos. Crescei-vos e multiplicai-vos. O homem, então, a partir de Gênesis 3, do Éden, com o princípio da paternidade quebrado, ele começou a multiplicar o quê? Orfandade. 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 E essa orfandade veio cruzando ao longo da história, veio vindo ao longo da história, estigmatizando pessoas, marcando pessoas, porque todos nascemos para ter um pai. Ninguém nasce sem pai. Todos temos um pai. Então, o que acontece? O princípio da paternidade, ele é uma coisa, passou a ser uma coisa geracional. E o que acontece? Você pode gerar paternidade ou orfandade. É algo que a gente tem nós temos uma responsabilidade. O que eu vejo em Gênesis 3 é o princípio quebrado. Primeiro o princípio da paternidade em Gênesis 1, 26 a 28, e depois eu vejo esse princípio quebrado em Gênesis 3, e gerando o quê? No início uma paternidade, e depois, com o abandono do homem da presença de Deus, o princípio da orfandade é estabelecido. E essa orfandade, então, ela começa a estigmatizar a vida das pessoas. No capítulo 3, você vai ver o Espírito Santo ao longo da história. Já que a paternidade, ela é geracional, então Deus sempre vai providenciar algo. Deus sempre, ele vai providenciar alguma coisa para resgatar o filho dele em qualquer parte, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Deus nunca vai desistir dos seus filhos. Então Deus, apesar do pecado de Adão e Eva, você vê ao longo da história, o Espírito Santo começa a providenciar uma maneira de redimir novamente o homem, de trazer o homem de volta para os braços do seu pai. Então, você vai ver, já que a paternidade ela é uma coisa geracional, e o oposto disso pode ser gerar orfandade, nós vamos ter um resultado dependendo do nosso comportamento diante das situações. O que acontece? Você começa em Gênesis 6, 18 e 7, 1. Você começa Noé. Que Deus já tem um plano. Deus fala, vê Noé um filho justo, vê um filho santo, vê um filho conectado com seus princípios e propósitos. Então Noé, em Gênesis 6, 18 e 7, 1, então você vê que Noé começa a trazer de volta o princípio da paternidade, porque Deus fala, Noé, entra na arca, eu vou destruir o mundo, mas entra na arca tu e os teus filhos. Teus filhos, salva os teus filhos. Ô querido, quero te dizer hoje, nesse dia, sabe, não entre na arca sozinho.
Deus quer você e seus filhos na arca. O princípio é geracional. Não entre na arca sozinho. Tenha a certeza, certifique-se que seus filhos, suas filhas estão dentro da arca com você. Desculpa se não estiverem dentro da arca com você. Eu quero te fazer um clamor aqui, uma intercessão nessa hora, sabe? Para o que você tiver que parar, mas não entre na arca sozinho. Entre na arca com seus filhos, com as suas filhas, para que o plano de Deus prossiga, o plano de Deus continue, porque filhos significa o prosseguimento do propósito de Deus para essa terra. Então, Noé, aí você vê Abraão, Gênesis 12, 1-3, você vai ver, Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vou fazer de você uma grande nação, e ele chama você vai ser pai de uma multidão. Você vai ser pai de todas as nações. Então você vê que o princípio de Deus o tempo inteiro é gerar filhos em todas as terras, todas as nações, em todas as tribos, raças e povos. O princípio da paternidade precisa atingir todos esses lugares que eu acabei de falar. Então eu quero dizer para você, há um desejo de Deus de espalhar a sua paternidade, de trazer de volta a revelação da paternidade dele para essa terra. Há um princípio, irmão, a ser trazido de volta. Sabe por quê? Porque o mundo precisa de um pai. Não importa em qualquer continente, não importa norte e sul, sabe, oriente, ocidente, não importa. Sabe, o que importa é que esse mundo está gritando, de acordo com Romanos 11, 8-19, o mundo inteiro está clamando pela manifestação dos filhos. Então há um clamor desse mundo. Não importa onde as pessoas estejam, as pessoas precisam ter uma revelação da paternidade de Deus. Não apenas de um Deus que faz milagres, não apenas de um Deus que opera cura divinas, não apenas um Deus que dá dinheiro e prosperidade, mas um Deus que precisa ser conhecido como um pai. Conhecido como um pai, e você faz parte desse plano. Aí você vê depois de Abraão, né? Você vê também Gênesis 15, de 1-5, você vê Gênesis 21, 14-16, você vê Gênesis 22, 14-18, você vê Deus levantando Abraão. A Sara era estéril, Abraão, eles eram pessoas idosas, mas quando Deus tem um propósito, ele realiza. Quando Deus tem algo determinado, ele cumpre. E foi assim. Abraão tinha 99 anos, Sara tinha 89, mas a promessa veio quando Abraão tinha 75. E ele andou com 99. Deus falou, eu vou te dar um filho. E foi o que aconteceu. E Abraão gerou Isaac. Aí Isaac, eu falei, é geracional, irmão. Paternidade é geracional. O princípio tem que ser passado de geração em geração, abençoadamente. E você vê Gênesis 25, 19-26, sabe, Abraão gerou Isaac e gerou Jacó. Gênesis 25, 26, nasceu Jacó, agarrado lá com seu irmão, mas Deus escolheu Jacó. Então Abraão, Isaac e Jacó são considerados nossos patriarcas, nossos pais, teoricamente assim, os primeiros pais da nossa vida e da nossa fé. Aí depois de Jacó, vieram os filhos de Israel. Você pode ver isso registrado, Gênesis 29, 31-35. E você pode ver isso também registrado em Gênesis 31-26. Você vai ver que Jacó, ele prossegue no plano divino, no propósito divino. Então quero dizer para você, sabe, a paternidade está sendo clamada, desejada nesse mundo. O mundo precisa de um pai. É o estudo de hoje. Alô, o mundo precisa de um pai. E sabe quem vai espalhar a paternidade nesse mundo? Quem vai espalhar esse princípio nesse mundo? É a igreja de Jesus, que tem a revelação da paternidade, que foi alcançada por esse pai maravilhoso. É a igreja que tem essa missão. E o apóstolo Paulo, Romanos 8:19, em Romanos 8 ele fala, sabe, que o mundo inteiro está aguardando a manifestação dos filhos, porque filhos geram filhos,
filhos geram filhos, que serão pais de outros filhos, que geram filhos, que serão pais de outros filhos, e é uma coisa interminável, até a vinda de Jesus, querido e querida. A paternidade tem que ser espalhada nesse mundo, porque ela é terapêutica, ela veio para curar, ela veio para sarar. Temos que espalhar o DNA do nosso Pai Celestial nessa terra. Vamos espalhar o DNA. E por fim, conclusão, Romanos 8, 14 a 16, fala do agente, desse cara que vai resgatar. Esse cara que vai nos resgatar, primeiro resgatar na gente a paternidade. Porque só pode ser pai quem sabe ser filho. Só vai aprender a ser pai quem aprendeu a ser filho. Então veio o Espírito Santo, lá desde Gênesis 1, foi ele que estava lá criando o homem, ele sabia da maior necessidade do homem. Então ele fala, Romanos 8, 14 e 16, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos. Ele fala, quer uma senha, você quer algo que mostre que você é filho, seja guiado por mim, diz o Espírito Santo, porque quando as pessoas se deixam guiadas por mim, eu causo uma impressão neles, eu causo uma marca neles. Por onde você for, você vai ser conhecido não apenas como uma pessoa que tem um grande poder aquisitivo ou não, que tem uma grande universidade ou não, mas a maior identidade que um ser humano pode atingir é de filho. É de filho. Essa é a maior identidade. Não é a identidade, desculpa, não é a identidade do Detran, não é a identidade do Félix Pacheco, não é a identidade, a maior identidade é de filho, é que supera a identidade dessa terra, é a identidade do céu. Tem um órgão no céu que marca a gente com a identidade. Nós temos um número no céu, nós temos uma marca no céu. Eu quero dizer para você, o mundo todo, dias diversos, mas todos eles param um dia para comemorar o Dia dos Pais. E graças a Deus, o nosso Pai, ele é eterno. O nosso Pai, ele é o El Elyon. Nosso Pai não precisa da segunda semana de agosto, ou da primeira de outubro, ou da terceira de fevereiro. O mundo comemora de diversas formas. O que o nosso Pai precisa é que a gente corra para os braços dele, a gente seja resgatado por ele. Eu quero dizer para você, não importa que dia, que hora e que tempo, Deus é o El Elyon. Ele é um Pai eterno. E eu quero terminar dizendo, Salmo 27:10, sabe, ele fala assim, sabe, meu pai e minha mãe, ainda que eu não tenha meu pai e minha mãe por não estar presente nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor tem uma mensagem para você, todavia, eu não me esquecerei de ti. O Pai diz para você no Salmo 27:10, eu não me esquecerei de você, eu não me esquecerei de você. Saiba de uma coisa, no mundo de hoje, está tudo turbulento, você precisa saber, você tem um Pai. Você não é apenas uma criatura, você tem um Pai. E que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo, ele é que reforça na gente essa identidade. Deixa o Espírito Santo reacender a chama da paternidade dentro de você. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que nesse dia, especialmente no Brasil, que o mundo fala desse dia, dessa celebração, quero dizer que você é o El Elyon. Você é o Pai eterno. Você é o El Elyon. Você é o Abba eterno. Você não tem dia, você não tem começo, nem final, nem início, nem fim. Esse é o nosso Pai, que nos criou. E quando Adão e Eva cometeram aquele delito no Éden, e que o princípio da paternidade foi quebrado, e foi gerada uma herança de orfandade, uma herança maldita de orfandade, um legado de orfandade. Deus, você providenciou Jesus, porque diz a tua palavra em João 3,16, porque Deus
O meu Pai, o nosso Pai amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele fala em João 3,17, eu vim não para condenar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele. Em João, sabe, no capítulo 1, versículo 12, ele fala, mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem Jesus, você é filho. Você tem Jesus, você tem uma identidade celestial. Você tem Jesus, você tem uma identidade celestial. Lá no cartório do céu, lá no órgão celestial, tem o teu número lá. E Deus, o papai sabe quem você é. Todas as tuas digitais estão lá, sabe, no órgão que gera as identidades celestiais. Todos os nossos digitais estão lá. Que Deus nos abençoe. Ame esse Pai, não somente nesse dia, e sobretudo, ame o seu Pai da terra também, sabe, para que também ele seja um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E ainda que seu pai tenha falhado com você, de repente seu pai não teve o que você está tendo hoje. Então, ame o seu pai, cuide do seu pai, porque é um decreto de Deus. Honra ao teu pai e à tua mãe para que se prolongue os seus dias nessa terra. Um beijo, Deus te abençoe e um bom dia para todos.